Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Branding na Prática. E aqui hoje estamos com uma convidada mais que especial para a nossa temporada de mulheres bem-sucedidas, mulheres que eu admiro. Minhas mentoradas queridas estão vindo para poder compartilhar um pouquinho para vocês o que elas fazem e o que elas fazem na prática para terem tantos resultados. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com a Nathalie. Obrigada. Nathalie é uma super nutricionista, uma referência que traz muita transformação para muitas pessoas, tanto na nutrição quanto também com a sua mentoria, né, Na? Sim. Então, vamos compartilhar aqui um pouquinho hoje sobre tudo que ela tem feito ali por trás, tanto na nutrição quanto na mentoria, para vocês conhecerem um pouquinho ela ainda melhor. Obrigada por ter vindo, viu? Um prazer ter você aqui. É uma honra estar aqui com você. Um prazer. Vamos conversar muito. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. E me conta um pouquinho de você. Conta da sua história um pouquinho com a nutrição, né? Sim, a nutrição, ela tá na minha vida há muito tempo. Eu acho que, na verdade, o cuidado, Ju, eu sempre fui muito cuidadosa com as pessoas ao meu redor. E eu me identificava muito com essa parte alimentar. Então, escolher a nutrição uniu, né? Essa questão do cuidado com a alimentação e também o cuidado com as pessoas. Então, eu escolhi a nutrição por conta disso. Que lindo! E você já tinha certeza lá na época da escola, assim? Eu tinha muita certeza, muita certeza. Eu já sabia que eu queria fazer nutrição. E eu lembro que na época que eu saí da escola, não tinha uma turma aberta de nutrição. E aí eu falei, vou pra algo parecido, vou pra gastronomia. E não deu certo. Na primeira semana, fechou a turma, aconteceu um problema na faculdade, e aí abriu uma turma de nutrição. Então, o meu caminho já tava assim, né, trilhado ali pra eu ir pra nutrição. Sensacional. Foi maravilhoso. E conta um pouquinho, como que é esse seu trabalho pra nutrição, assim? Pra quem que é, né? Como você ajuda as pessoas? Sim. Hoje eu ajudo mulheres, então ali entre 25 e 35 anos, que querem encontrar a sua melhor versão. Então elas estão buscando, eu brinco, né, que elas querem ficar gostosas. Então se olhar no espelho, se acharem bonitas, terem autoestima lá em cima. Que legal. Então eu busco com o meu trabalho gerar essa transformação na vida delas. Que legal. E conta um pouquinho pra gente, tem algum caso, assim, de alguma paciente que você fala, Ju, essa foi muito legal ter acompanhado, como que foi? Nossa, eu tenho muitos casos, Ju. Eu tenho uma paciente que até a gente acabou se tornando amigas. Ela começou comigo, ela morava fora do país, então eu faço os atendimentos online para pacientes que moram à distância, né? Também estão distantes de mim. E ela já não se encontrava mais, sabe? Né? Ela foi morar fora, acabou ganhando muito peso, não sabia como se alimentar. E aí ela me conheceu através da internet, inclusive. Olha, E a gente começou esse contato. À distância mesmo, no atendimento online. E aí hoje ela mora no Brasil, tá maravilhosa, um corpo lindíssimo, uma saúde impecável. Ela se sentia extremamente fadigada, indisposta, o sono péssimo, zero qualidade. E hoje ela tem uma qualidade de vida incrível. Olha, que legal. Qual que é a maior dificuldade, assim, né, das dificuldades que as pessoas te trazem em relação às queixas mesmo? Sim, eu acho que saber exatamente o que comer, sabe? As mulheres, principalmente, querem resultados rápidos, né? Então, elas vão muito para dietas restritivas, aquelas promessas de imediatismo e não conseguem sustentar. Então, elas acabam ficando frustradas, né? Então, quando chega até mim, a primeira queixa é essa, frustração. Então, eu já tentei de tudo, eu já fiz muitas dietas, você é minha última tentativa, sabe? Mais ou menos assim. Então, essa é a maior queixa que eu recebo e é o maior erro que elas cometem. Triste, porque elas desistem muitas, né? Muito. Ficam traumatizadas, assim, não vou mais nem tentar, né? Eu o acho sonho fica distante. Total, eu acho que o papel do profissional é muito importante nesse momento, né? De se colocar no lugar do outro, de querer gerar essa transformação. Não é só mais um plano alimentar, né? Sim. Então, você tá lidando ali com uma vida, tem que ter uma exclusividade, uma individualidade. Sim. Então, tudo isso conta muito. Perfeito. E você acha que precisa, além do plano alimentar muito estratégico que você passa para elas, também um trabalho de conscientização, assim, completamente, emocional. Né? Não, e ela entender, visualizar onde ela quer chegar também, né? Pra gente juntas caminhar até esse objetivo. Então, eu vejo também que essas mulheres, quando chegam até mim, chegam perdidas, né? Elas não sabem nem qual é o objetivo que elas esperam, porque elas já tentaram tanto no caminho e não conseguiram, que elas se perdem de si mesmas, né? Então, quando elas chegam, a gente resgata, assim, esse objetivo, essa vontade de estar mais saudável, de ter um corpo mais bonito. Que legal. Maravilhoso. E o que você acha, assim, que elas muitas erram, assim, sabe? Fazem de errado mesmo, que muitas vezes elas querem algo, mas elas vão por um outro caminho.
Ou então talvez um erro seja não ter essa clareza, né? Então, sim, eu acho que a clareza é muito importante, né? Hoje em dia a gente tem, inclusive nas redes sociais, muitas informações sobre nutrição, sobre alimentação, mas é para você, né? Então eu sempre faço essa pergunta, é para quem? Então, uma alimentação low carb, por exemplo, mais restrita em carboidratos, é para você? Pode não ser. Então eu acho que elas se perdem muito nisso, né? De crer em algo que talvez não seja para elas. E erram por muito tempo, achando que estão acertando, né? Então erram querendo acertar, até encontrar um profissional que de fato vai olhar para a individualidade delas e gerar uma transformação verdadeira. Então existe uma forma diferente para cada pessoa. Com certeza, sem dúvida. Não tem uma fórmula mágica, né? Uma receitinha do bolo não existe. Que legal. Então a gente precisa entender mesmo o que a pessoa passa na vida dela, a rotina dela, os hábitos, né? Eu costumo dizer que o primeiro plano alimentar, tanto é que eu, né, prego muito essa questão do protocolo do acompanhamento, exatamente porque o primeiro momento ali com o paciente é adaptativo, né? Então aquele plano vai ser mais adaptativo. A gente vai testar, vai ver se vai encaixar na rotina, se ela vai se adaptar com os alimentos. E tem pacientes que não se adaptam? Tem. E aí eu ajusto, né? Legal. Então a exclusividade do atendimento é para isso também, para ele ter esse acesso direto comigo ali o tempo todo. Se ele não tá conseguindo fazer, eu dou a mão mesmo, ajusto o que precisar para que ele consiga alcançar o que ele deseja. Então você me falando isso, eu consigo ver também a importância de um acompanhamento de longo prazo, né? Total. Então as pessoas, eu acho que elas muitas vezes veem a nutrição como, eu vou fazer uma consulta avulsa. Não, Quero pegar um plano aqui, um plano alimentar aqui, uma dieta aqui avulsa. Exatamente. Né? Quando na verdade você fazer um protocolo de longo prazo, então te dá essa possibilidade, inclusive, de ajustes de acordo com a sua rotina. Com certeza, e de acompanhar de perto esse paciente, né? Então entender como que está sendo semanalmente a evolução dele, se ele precisa de algum ajuste específico em alguma refeição. Então eu tenho pacientes, por exemplo, que trabalham à noite, médicas, enfermeiras, às vezes mudou o plantão, já precisa mudar aquele plano alimentar, não encaixa mais naquela rotina. Então ter esse cuidado de perto faz total diferença, e eu acho que a longo prazo a gente consegue ajustar muito mais coisas. Então eu brinco dessa questão estética, né, de ficar mais bonita e tudo mais, mas não é só isso, né? Então tem muita questão saúde por trás, que a gente precisa de tempo e de um olhar ali muito mais minucioso para conseguir resolver. Legal. Essa parte do emagrecimento, o que você vê de erros assim que as pessoas cometem de forma prática, assim, que normalmente elas acham que eu preciso, sei lá, não vou cortar o carboidrato. Eu acho que a restrição, Ju, eu ia falar bem desse ponto. Eu acho que a restrição é o que eu mais vejo e é o que as pessoas não conseguem sustentar, né? Então elas emagrecem, sim, tem resultado, então você tá, né, consumindo menos ali do que você gasta, você vai emagrecer automaticamente, mas você chega num momento onde você não emagrece mais e onde você não consegue sustentar mais aquela estratégia. Então ali a pessoa não sabe o que fazer e ela acaba voltando a ter a rotina alimentar que ela tinha antes e reganha o peso. Então fica nesse ciclo vicioso, né? Emagrece, o efeito sanfona, exatamente. Então entra na termogênese adaptativa, que é o efeito platô, né, que todo mundo fala, trava os resultados, a pessoa não consegue mais sustentar aquela dieta restrita e ela acaba voltando a ter uma alimentação, um estilo de vida como ela tinha antes, porque ela cansa, né? Sim. Então ela não vê mais resultado, ela entrou naquele platô, ela chuta o balde, falando bem claramente. Sim. E aí é nesse momento que ela precisa desse olhar, né, para ela, para entender onde ela tá errando e a gente conseguir direcionar o tratamento para que tenha começo, meio e fim, né, Ju? As pessoas acham que elas vão ficar reféns do nutricionista ali, sempre tem que mudar a dieta. Não. Eu costumo ensinar muito os meus pacientes também. Então, a cada modificação no plano alimentar, eu ensino as modificações que eu tô fazendo, o porquê daquelas modificações. E aí a pessoa consegue ter autonomia também, né? Sim. Muito importante essa autonomia. Ela gera transformação também. Então, o momento que a pessoa vai fazer uma refeição livre, vai sair para jantar com o marido, por exemplo, ela sabe qual troca fazer, né? Ela não fica ali refém do plano alimentar, não fica bitolada na dieta. É um estilo de vida mesmo, um novo estilo. Já que você falou sobre a refeição livre, dá uma estratégia pro pessoal, assim, né? Se elas estão, por exemplo, viajando aqui pro Ous Deixa Sua Marca, sim, né? Vieram pra Brasília. Sim, e aí elas vão aproveitar para sair para jantar, assim, né? Então, por exemplo, num restaurante italiano. Sim, eu sempre peço para colocar uma proteína em conjunto com um carboidrato. Então, uma massa, por exemplo, num restaurante italiano, pode colocar um filé junto. Então, aquele filé vai gerar mais saciedade. Ela talvez nem consiga comer aquela massa, né, aquele prato inteiro de massa que ela comeria se não tivesse esse filé acompanhando. Sim. E aí ela consegue diminuir os danos ali, né? Ótimo. Ter um resultado positivo. Sensacional, sensacional. E, gente, a Ana, ela realmente traz tantos resultados para as pessoas, são tantas
pacientes transformadas, né? Conta pra gente, assim, um caso que para você foi um dos mais emblemáticos, tipo, de emagrecimento em relação à quantidade de peso e tempo, né? Nossa, Ju, eu tenho muitos casos de pacientes que conseguem me surpreender, assim, na verdade, no tratamento. Vou contar um caso recente, que é de uma paciente que me procurou há pouquíssimo tempo. O caso dela seria um protocolo de 1 ano, então a gente demoraria 12 meses para conseguir chegar no objetivo final dela. Legal. E a gente estimou ali uma perda, né, de peso de gordura, então não na balança. Eu sempre falo, desapeguem da balança, que a balança não significa nada. Mas de mais ou menos 3 quilos ali a cada mês, né? Sim. Ela voltou com 1 mês e meio, então 45 dias mais ou menos, e ela já tinha perdido o que a gente estimou para 2 meses e meio. Então ela ficou tão feliz, ela começou a se sentir tão disposta, tão bem, que ela implementou a atividade física que ela não fazia. Então deixa a pessoa bem à vontade também. Você não tá preparada para atividade física no momento? Então vamos te deixar mais confortável com o seu corpo, com a sua disposição, com a energia, para você procurar uma atividade física. E aí ela estava se sentindo tão bem já no primeiro mês de acompanhamento, que ela começou a fazer atividade física e teve um resultado ainda mais surpreendente em conjunto com o plano alimentar. Então, às vezes a gente pensa que talvez o paciente demore muito leve, né, muito tempo ali para alcançar o objetivo, mas a transformação, né, gerada ali é tão imediata também que ele consegue ter um resultado positivo muito antes do que a gente imaginava. Muito bom, Ná. E aí, o que eu acho interessante, assim, a Ná, ela tem tantos resultados, tanto para os pacientes, assim, que ela realmente se tornou uma nutricionista referência ao ponto de conquistar um lugar dentro da sua profissão que fez com que ela tivesse muitas pessoas procurando para entender um pouco mais, assim, né? Como que você chegou nesse lugar? Muitas nutricionistas no início de carreira ali, às vezes até em período ainda de faculdade, mas elas querem saber, né? Como que eu vou construir essa carreira para além da técnica? Sim. Porque na faculdade a gente aprende o quê? A técnica, né? Totalmente. A gente não aprende a vender o nosso trabalho, a gente não aprende a de jeito captar nenhum. pacientes, captar clientes. Inclusive, Ju, as nutris que eu recebo, que são recém-formadas, né, como você falou também, elas questionam muito isso. Por que na faculdade não fala dessa questão, né, de como eu vou entrar no mercado de trabalho, como vai ser o meu faturamento? Muito pelo contrário, diminuem às vezes o profissional, né? Então, elas veem em mim, na verdade, essa questão de, não, você consegue sim transformar a vida das pessoas e aumentar o seu faturamento, ser muito bem paga pela transformação que você gera também. Perfeito. E aí, o que eu acho lindo, assim, quando uma profissional, ela tá disposta a ajudar outros profissionais, Sim. sabe? Até porque uma bandeira que eu defendo muito é que não existe concorrência, né? Sim. Cada uma tem os seus diferenciais, cada uma tem a sua entrega. As pessoas que você vai conectar não são as mesmas que uma outra vai conectar. Certeza. As pessoas que eu posso ajudar não são as mesmas que uma outra pessoa pode ajudar. E junta, se a gente se ajuda, a gente muda mais vidas. A gente Quem compartilha mais soma, vidas. né, Ju? Quem compartilha Exato, soma. exato. E eu acho que é tão gostoso quando a gente vê alguém que a gente também pode impulsionar, né? A pessoa crescendo. Então, por que só a gente dá certo, né? Então, o tesouro fica escondido com a gente? Não tem por que isso. Exato. Então, quando eu vejo, assim que eu comecei a implementar essas mentorias individuais e eu via as pessoas ali, aquelas nutris que, né, estavam desiludidas da carreira, faturando, transformando vidas, né? Me falando, nossa, você montou comigo esse protocolo, meu paciente está tendo muito resultado. Exato. É uma sensação de gratidão tão grande, porque vai muito além, né, dessa questão faturamento, vai muito além dessa questão. Então, eu acho que é atingir o máximo de pessoas possível com o nosso propósito, né? Perfeito, Ana. E quanto mais pessoas você ajuda, mais essas pessoas vão ajudar outras pessoas. Exatamente. O mentor, vai virando uma ele cadeia, né? Ali todo mundo... Exato. Perfeito. O mentor, ele é essa pessoa que tem um propósito para além dele mesmo, né? Eu falo muito isso, assim, o nosso propósito, ele vai além de nós mesmos. Ele é sobre Exatamente. a gente transformar mais pessoas e esse impacto, ele vai crescendo muito. Por isso que eu sou tão a favor, assim, sabe? Da mentoria, de realmente ter esse posicionamento de mentor e ajudar e auxiliar as pessoas. E conta um pouquinho, Ná, como que funciona a sua mentoria hoje? Hoje eu faço essas mentorias individuais, então a Nutri, ela tem um momento comigo ali, que é exclusivo para ela, né? Então, para eu entender quais são as necessidades dela, então é algo bem individualizado. E a gente passa um período juntas estruturando todo o atendimento, como ela vai atingir, né, o potencial cliente dela ali com isso, qual transformação ela vai gerar. Então, dentro dessa mentoria individual, a gente consegue fazer toda essa gestão, né, do negócio dela. Ótimo, Ana. Me conta um pouquinho, o que as nutris erram muito quando elas estão no trabalho?
Nossa, Ju, eu acho que, na verdade, a questão do posicionamento, de não acreditar em si, assim, sabe? Eu vejo que elas erram muito nisso. Então, elas têm conhecimento técnico, elas têm embasamento científico, elas são nutris excelentes, mas elas não se enxergam assim. Então, quando elas chegam para mim, elas falam, mas nossa, como que eu vou fazer um protocolo extenso desse com o paciente? Ele não vai permanecer comigo. Então, elas não enxergam o valor que elas têm, né? A transformação que elas vão gerar para aquele paciente. Então, na verdade, elas estão ajudando aquela pessoa, né? Não o contrário. Então, às vezes, elas pensam, eu sou digna, talvez, sabe? Uhum. Então, quando elas chegam, eu falo, não, calma, vamos trabalhar primeiro essa mentalidade, esse Legal. posicionamento, para você enxergar a profissional maravilhosa que você é, Que para você legal. conseguir transformar a vida do seu paciente também. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Parabéns por estar Obrigada. transformando tantas vidas por esse propósito, tanto dentro da nutrição e também compartilhando isso com outras nutris. Eu sou a primeira a levantar a bandeira de que profissionais da saúde, especialmente, sabe? Eles precisam criar suas mentorias e ajudar outros profissionais da saúde. Por quê? Porque a gente tem esse grande preconceito mesmo, sabe? Demais. Essa trava muito grande em crescer profissionalmente. Sim, eu acho que na área da saúde, no geral, não só na nutrição, tem muito essa questão do faturamento, né? Então, eu não posso ganhar bem, eu tenho que ajudar, né? Então, eu não posso ser muito bem paga. Como você cobra X, Y, Z ali num protocolo, numa consulta? Você não pode fazer isso. Então, na verdade, dentro dessa área da saúde, tem muito esse preconceito mesmo nessa questão do crescer profissionalmente, né? E os profissionais, hoje em dia, eu acho que estão sendo mais valorizados, né? Tanto pelos clientes, quanto para os próprios profissionais entre si. Perfeito. Um tá elevando mais o outro, sabe? Então, Perfeito. as mentoras que estão, né, chegando agora para ajudar outras profissionais estão fazendo um papel muito abençoado, fundamental, transformador mesmo. Ai, que lindo, Ná. Fico muito feliz, viu? Também. E me conta um pouquinho, assim, da mentoria Ouse, né? Como é que foi pra você quando você entrou? O que você sentiu que você já aprendeu lá dentro? Sim. Como que tá sendo pra você? Muita coisa, Ju. Eu acho que essa questão do posicionamento também serviu para mim. Então, entender também como eu poderia me posicionar ali para ajudar aquela pessoa que chega no meu Instagram, né, que quer consumir um conteúdo de qualidade, quais são as dúvidas dessas pessoas. Então, ser sensível também a entender o que o meu público precisa e ajudar. Então, o networking também foi muito importante, porque a gente consegue ter a visão das outras profissionais que estão ali dentro em relação ao nosso trabalho. Então, foi um crescimento. Está sendo, na verdade, né? Não foi, está sendo, que eu estou participando aí com muita intensidade, uma transformação na minha vida também. Que legal, Ná. Tem algo que você fala assim, Ju, ó, antes da mentoria, eu tinha esse problema, eu tinha essa dificuldade, essa falta de clareza, depois eu tive essa melhor. Eu acho que um pouco na questão dos erros, das dúvidas de quem me acompanha. Então, hoje eu consigo ter um pouco mais de clareza do que as pessoas querem ouvir de mim, para de fato ajudá-las, né? Sim. E uma outra coisa, Ju, que eu acho que me ajudou muito é que eu era bem restrita ali, travada na questão dos posts. Então eu falava, será que isso vai ser interessante mesmo? Eu não vou fazer, acho que não vai servir. E deixava de postar algo que poderia não ajudar 1 milhão de pessoas, mas poderia ajudar uma pessoa. Isso. Então hoje eu penso que se tá no meu coração e se eu entendo que vai fazer bem pra alguém ali, eu simplesmente posto, tá? Perfeito. Então me trouxe muito essa liberdade de saber a profissional que eu sou e de que independente do que eu vou trazer pra rede social, eu vou estar ajudando alguém. Uau, que lindo, Ná. Adorei. Obrigada. Parabéns, viu, amor? E Eu que obrigada por agradeço. estar aqui. Parabéns por esse propósito lindo. Muito obrigada. Uma honra ter você, Uma viu, honra aqui, minha ter estar você aqui como com você. mentorada, ter você no nosso ecossistema, no nosso grupo de mulheres. É maravilhoso. Estamos muito Parabéns, empolgadas, né? Parabéns, viu? Agradeço, Ju. Foi uma Gente, honra. Uma honra, amor. Gente, obrigada e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.